sejam muito bem-vindos. Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta Master Ortomolecular e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um super tema que é a alimentação. Quem já não procurou alguma coisa sobre alimentação? Quem é o terapeuta, o profissional de saúde que trabalha com pessoas que não viu pessoas com problemas em como se alimentar, qual a melhor maneira de se alimentar? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como você pode ajudar o seu cliente a ter um melhor resultado, um resultado de maior longevidade, também sustentável para ele, por caso dele, para que ele obtenha um resultado e consiga permanecer neste resultado. Então, fiquem comigo aqui até o final, que eu vou dar uma dica sobre como você pode começar agora já implementar técnica para melhorar, ajudar o seu cliente, o seu paciente a ter os melhores resultados. Como é que isso pode impactar nos seus atendimentos? A pessoa, ela não vai simplesmente sair de lá com uma lista de contagem de calorias. Porque as calorias, elas são importantes para mostrar para a gente os alimentos que vão prejudicar muito mais ainda a sua dieta, se ele for uma caloria vazia, uma caloria que vai trazer para você apenas um aumento de peso e não vai trazer para você os benefícios da boa nutrição. Eu também sou estudiosa na área de nutrição, sou formada em nutrição, nutrição genética e nutrição funcional. Pegando todo o conhecimento que eu tenho nessa área, eu consigo transferir esse conhecimento para o meu terapeuta, para ele poder fazer as recomendações da melhor alimentação para aquele caso que ele está trabalhando, para aquele específico cliente, de uma maneira totalmente própria, que você não está ferindo nenhum tipo de profissão. Porque vamos deixar bem claro, quem é que pode, quem é o cientista da área de nutrição que pode fazer um cardápio calculado, um cardápio que vai ter os horários, as medidas? É só um profissional nutricionista. Sim, se você vai para qualquer outro profissional e você sai com um cardápio todo elaborado, assim, dessa maneira, todo calculado, essa pessoa está exercendo ilegalmente. Para isso é que eu tendo a experiência de formar mais de centenas de terapeutas e todos eles trabalham dentro da legitimidade, ou seja, dentro da lei, de uma maneira que ele possa trabalhar, ele possa ter os clientes dele, sendo um profissional íntegro. Então, não é só você ver lá as dicas das blogueiras, as dicas do oráculo, né, do Google, como é que eu faço? Não é apenas isso, é dentro de um contexto de tratamento, de terapia, que você, através de um diagnóstico, vai saber exatamente os sintomas que aquela pessoa tem, quais são os nutrientes que estão faltando ali, e você vai sugerir os alimentos que contêm esses nutrientes. E com esses alimentos você vai estar fazendo aquilo que a gente... É uma frase famosa, né? Do nosso querido Hipócrates, que diz: faça da sua comida o seu remédio. Sim, a gente precisa trabalhar a prevenção. O que a gente faz todos os dias? A gente se alimenta. Todos os dias a gente vai colocar alimentação, quer queira ou quer não, a gente precisa se alimentar para a gente continuar funcionando. A gente pode escolher funcionar de qualquer jeito, nosso corpo sendo levado aí de qualquer maneira, apenas sobrevivendo, como a gente pode obter no nosso organismo a melhor performance dele. E para isso, o nosso organismo ele precisa de nutrientes específicos para cada funcionamento de enzimas, de células. Esse estudo é um estudo mais aprofundado que eu não vou poder ensinar para vocês aqui hoje num curto espaço de tempo. O meu curso, ele é montado de uma maneira que a pessoa ela entenda, que ela saiba o porquê que ela está sugerindo aquele alimento, para que você possa, dentro da sua consulta, você ter uma conversa com o seu cliente e ele sair de lá convencido de que
aquele planejamento, o melhor planejamento para ele naquela fase. Sim, porque a gente tem fases na vida. Você tem a criança, as necessidades dela, você tem o adolescente, você tem o adulto, você tem a gestante, mulher, homem, você tem o idoso, você tem fase de climatério. Todas essas fases, você encontra clientes em todas essas fases. E para você indicar o melhor alimento, indicar o melhor nutriente, sim, você pode ser um terapeuta, você não precisa ter formação na área de saúde. Se você já tiver uma formação na área de saúde, você vai concordar comigo aqui, que as aulas que nós temos sobre alimentação, nutrição, os nutrientes que realmente vão fazer a diferença para prevenção, longevidade, rejuvenescimento, tratamento de alguns distúrbios, ele é muito escasso mesmo dentro de uma ciência da nutrição. Você tem que sair de lá fazendo especializações. Então, eu pego tudo isso, eu resumo tudo isso, deixo isso de uma maneira que a pessoa, o terapeuta, ele consegue entender, ele consegue usar essa técnica dentro do seu consultório de uma maneira que é totalmente legítima e que vai fazer um resultado igual ao que uma pessoa estaria recebendo dentro de um cardápio todo elaborado, ok? Como é que você pode, de verdade, ser o grande diferencial no mercado sendo um terapeuta de terapias naturais? Existe alguma coisa mais natural do que o alimento? Então, se a gente for pegar numa escala, o que é a alimentação? A alimentação é aquilo que te nutre, aquilo que você vai comer e que vai fazer com que o seu organismo ele tenha todos os processos e ele produza a energia necessária para você. Mas nós não vivemos só de energia, nós vivemos também de um bom funcionamento. Eu vou pegar um exemplo, porque se você pega o que está na moda, né? Então vamos lá, se a gente comer ovos todos os dias, vários ovos, pode à vontade. Para algumas pessoas isso pode funcionar dependendo da genética dela, dependendo do exercício físico que ela faz, dependendo se o rim dela está funcionando bem ou não, dependendo do colesterol, dependendo do triglicérides dela, tudo depende. Por isso que a gente não pode sair por aí atirando qualquer informação, ou passando cardápios, ou passando orientações alimentares para o seu cliente ou para o seu paciente de uma maneira que não seja personalizada. Então, pegando o ovo, sim, o ovo faz bem. Para que situação? Para que idade, que momento que ele vai ser ingerido, com que frequência ele vai ser ingerido. Nós precisamos saber o porquê que nós estamos indicando essa recomendação. Tem um embasamento para poder, sim, aquele paciente ou aquele cliente fazer aquela técnica, fazer aquilo que você está planejando para ele e em pouco tempo ele ter o seu resultado. Por isso é que eu consigo ensinar os terapeutas a atender apenas, só para ele começar, o terapeuta que está começando, o terapeuta que apenas quer uma renda extra, ele trabalhar com terapias naturais, atender apenas 3 pessoas por semana e ter uma renda de R$ 2.400 por mês. Porque se você cobrar numa sessão, numa consulta, R$ 200, você pode estar fazendo online, você pode estar fazendo presencial. Eu falo especificadamente sobre isso em outro conteúdo, é só você procurar aí nos meus conteúdos gratuitos como você pode atender online essas pessoas e fazer uma grande diferença na vida delas. Se você não sabe como você pode orientar a pessoa na sua melhor alimentação, você precisa ver esse vídeo, você precisa consumir esses conteúdos, você precisa saber, porque isso é um grande diferencial. Mesmo que a gente pegue um exemplo, uma pessoa que trabalha por exemplo, com estética. Ela vai fazer maravilhosas técnicas com aquela pessoa. Se aquela pessoa não conseguir continuar tendo uma boa alimentação para ela poder amplificar ainda mais os resultados e manter aquelas medidas, ou aquela pele legal, hidratada, bem rejuvenescida, se ele não tiver uma boa alimentação, ele vai de novo entrar na oxidação, no envelhecimento, e ele vai ter novamente aquele problema. E aí cai naquela história, sabe? Que isso daí não funciona, isso daí não adianta, você tem que ficar fazendo tudo direto, porque senão não adianta. Porque, gente, é de dentro
para fora. É assim que funciona. A alimentação, então, ela é necessária para todos os processos. Tem coisas que a gente mesmo produz e tem aminoácidos, por exemplo, que eles são necessários que você adquira da alimentação. As vitaminas, existem algumas que nós produzimos através das nossas bactérias intestinais. Se tudo estiver harmonizado, tudo estiver funcionando da melhor maneira, você tem lá a sua microbiota toda íntegra, o seu intestino que não tem nenhum tipo de inflamação, nenhum tipo de problema, sim, a gente tem as nossas vitaminas do complexo B que podem ser feitas dentro do nosso intestino. Mas para garantir tudo isso, os pré-requisitos que eu falei, você precisa de uma alimentação anterior a essa, que é uma alimentação anti-inflamatória. Então, eu vou dar para vocês algumas dicas sobre essa alimentação que você já pode estar utilizando nos seus atendimentos com o seu cliente, com o seu paciente, tá? É muito importante que a gente saiba que o pilar mesmo, um dos principais pilares de sustentação da saúde é a alimentação. Fora isso, nós temos outras, a gente tem o sono, controle e gerenciamento de estresse, exercício físico, que também eu falo em outros conteúdos, mas hoje o foco da gente é o que nós colocamos na nossa boquinha. O que é o mais natural? O que é que você consegue ser mais íntegro? Que você consegue retirar mais nutrientes? É algo que você simplesmente pega e pode consumir. Lavou, consumiu. Então, são os alimentos naturais, os alimentos crus, né? As frutas, as verduras, vários legumes que você pode estar comendo cru também. Isso sim, ele não tem nenhum tipo de transformação e ele vai estar entregando para você vários tipos de nutrientes que, como ele está íntegro, ele está integral, ele vai ter ali os minerais, as vitaminas, a água e ele vai ter as fibras, vários tipos de fibras que vai fazer o que? Lembra que eu falei? Tem que estar com o intestino show, bolinho, tá tudo funcionando? Então esse intestino, ele vai precisar desse tipo de alimento para as bactérias que moram lá poderem se alimentar desse tipo de alimento natural e elas poderem proliferar, criar novas colônias de boas bactérias. Aí a gente fica vendo aquele monte de informação, a pessoa vai lá, compra um monte de suplemento de probiótico, porque alguém disse que faz bem, o médico disse que faz bem, tem que tomar probiótico. Ok, mas como é que você alimenta esses probióticos dentro do seu intestino? Se o seu intestino está bagunçado, está inflamado, não está absorvendo os nutrientes necessários, não tem a água necessária, não é um ambiente propício, não adianta você jogar lá, você gastar horrores com probiótico, jogar aquele monte dentro do intestino e você não tem um ambiente favorável para a proliferação desses bichinhos, certo? Eles precisam de água, eles precisam de fibra, eles precisam de celulose, eles precisam de vários componentes para eles poderem, como a gente, igualzinho, se alimentar, crescer, procriar. É isso que ele precisa fazer novos, essa colônia precisa estar em crescimento. E ao contrário disso, se eu dou para o meu intestino alimentos industrializados, riquíssimos em gordura saturada, cheios de açúcar refinado, farinhas refinadas, né, altas calorias. Se eu entrego esse tipo de alimento para aquele meu intestino pobrezinho, coitadinho, esse alimento vai alimentar as bactérias nocivas. E aí, o que acontece? Se eu tenho bactérias nocivas no meu intestino, elas começam a fazer uma procriação também e elas começam a trabalhar contra o nosso corpo, contra a nossa imunidade. Você conversar dessa maneira que eu tô falando aqui com você, se você entender, pegar esse princípio e você realmente colocar isso na sua prática, o seu cliente, o seu paciente vai estar super convencido que não é apenas um blá 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 de falar coma produtos naturais. Pra quê? Pra quê? Se tem coisa que é muito mais fácil, eu não preciso lavar, descascar, preparar. Pra quê? Você tem que saber falar
o porquê que você está recomendando, orientando a pessoa a seguir aquele caminho. Não é fácil, não é fácil. Você tem que mudar alguns hábitos para você conseguir inserir essa boa alimentação. Quando a gente dá essa ideia, hoje mesmo eu tive esse insight na hora que eu estava falando ali com a minha filha sobre aula, sobre provas, sobre as coisas que ela precisa estudar, que ela tá num momento bem intenso, né, da escola, tá saindo do 9º ano, tá indo pro colégio e ela tá fazendo concurso de bolsas e aquilo mexe com o emocional da pessoa, com a autoestima da pessoa se ela não consegue ter aquela pontuação. Então a gente fala, faça o seu melhor, que ninguém quer aqui um 100%, ninguém quer nota 10, ninguém quer que você seja a primeira. A gente não exige esse tipo de coisa, mas a gente exige que você faça o seu melhor dentro do que você pode. Faça o seu melhor, vá e faça, porque você tem algo que você precisa investir, um trabalho, você precisa fazer a tarefa antes para você ter um resultado legal, ou você vai conviver com a dor de não fazer, ter um resultado péssimo e depois conviver com isso, se cobrando, que é a pior coisa que tem, né? É a pior coisa que tem. Se você não consegue colocar bons hábitos diários alimentares dentro do seu dia a dia, você vai ter um resultado que é proporcional ao tanto que você está agredindo o seu corpo. Então vai ter uma resposta. O que é a resposta? É a doença, não é? É a dor. É você se olhar no espelho e você não se gostar. É você ver, por exemplo, a sua família adoecer, porque se você é a pessoa que faz alimentação na sua casa, né? Se você, seu cliente, a gente sempre pergunta isso, né? Quem é o responsável pela alimentação na sua casa? Quem que faz as compras? Então precisa ter um trabalho educacional dessa maneira que eu tô falando aqui com vocês, para a pessoa de verdade definitivamente entender o porquê que ela tá fazendo coisas que são mais trabalhosas, mas que vão trazer aquele resultado diferente que ela está esperando e que ela veio procurar você por causa disso. Ela veio procurar você, eu vou te dar exemplos. Por exemplo, em 2000, quando eu fiz a minha primeira formação em terapia ortomolecular, que é o curso, o meu curso de base, né? É o terapeuta ortomolecular. Hoje eu ministro esse curso, que é a terapia ortomolecular 2.0, que já é todo modernizado, né, para nossa época. Quando eu fiz esse curso base, eu comecei a fazer os meus clientes, eu comecei a fazer a orientação para esses meus clientes de alguns hábitos alimentares que eles tinham, que eles poderiam melhorar. Não dá para fazer tudo de uma vez, que a pessoa sai correndo. Então o que é que tá mais pegando ali? Para a pessoa já ter um resultado rápido e falar, uau, eu quero mais disso, né? Então, eu peguei uma pessoa extremamente alérgica, que tomava leite, que comia muita farinha, né? A base alimentar era essa. E eu peguei essa pessoa e eu falei, vamos tirar um elemento, esse elemento que é o que provavelmente é o mais provável de te dar alergia. E aí a gente vai fazer uma experiência, eu não vou falar para a pessoa assim, você está proibido de comer isso, tá? Então, isso faz muito mal. Não, vamos ver para o seu caso, tá? Você pede para a pessoa substituir por outras coisas, e você precisa ter cartas na manga, né? Você fala, eu tenho, por exemplo, fornecedores de pães sem glúten, eu tenho fornecedores de leites vegetais, eu ensino a pessoa onde ela comprar, como ela fazer, dependendo do gosto dela. Eu gosto de coisa mais doce, eu gosto de coisa mais salgada. Eu não me importo de ficar sem leite, eu gosto de suco. Eu vou ver naquele caso o que eu posso encaixar para ela. Eu sempre tomo tal horário, então o que você pode colocar nesse horário aqui? Tá agradável, não tá agradável? Tá gostando? Né? Teve uma paciente que eu fiz a recomendação dela, e ela falou assim pra mim, eu coloquei bastante suco verde, ela falou assim pra mim, nossa, mas você não sabe, aqui no sul, desculpa que eu chutei, né? Aqui no sul tá super frio, tá bem difícil tomar o suco. Esquece, não toma. Vamos fazer um leite vegetal e todas essas verduras que eu quero que você coma, você vai colocar para cozinhar junto no seu arroz, ou fazer refogadinha, ou colocar como salada embaixo da comidinha quente para dar aquela murchada e você não ter essa sensação de comida fria, gelada, que você não gosta. A gente precisa entender pra gente passar isso. A alimentação é ótima.
couve é ótimo. Ok, ótimo como? Como que eu vou preparar? Qual que é o gosto daquela pessoa? Onde eu posso incluir? E tem as pessoas que têm horror à alimentação assim mais natural, horror. Aí fala, não tem problema, você pode utilizar como suplemento. E aí você vai ver quais são as vitaminas, os minerais que tem, os fitoquímicos, tudo que tem naquele alimento, você vai saber como indicar. Então você precisa desse suplemento. A hora que a pessoa vê o valor do suplemento, ela começa a gostar de couve, ela começa a gostar de escarola, ela fala, ai, rúcula é a melhor coisa da vida, né? Mas você não disse não, você não disse você está errada, nunca diga para a pessoa, você está fazendo tudo feio, hein? Que ai, não, tá? Terapeuta ajuda a pessoa a olhar diferente para aquela situação, para ela tomar os passos diferentes. Você dá a ferramenta. Quem vai colocar aquilo na obra é a pessoa. Então, a alimentação, você fazendo recomendações, pequenas recomendações, mudando os hábitos da pessoa, pequenas mudanças de hábitos, você já vai ter resultado para aquela pessoa, por exemplo, eu estava falando da alergia, né? Não terminei de falar. Tiramos esses alimentos prováveis alergênicos. Quando essa pessoa, depois de um mês, disse que não teve nenhuma crise de asma, de bronquite, melhorou a oleosidade da pele, melhorou as espinhas, melhorou o intestino, essa pessoa ela vai pensar em voltar com aquela alimentação, você vai falar, poxa, então deu certo, vamos substituir isso por outras coisas então. Não é proibido nunca mais. Para quem é apenas intolerante, você pode dar aquela escorregadinha aqui e ali, mas você já sabe que depois do dia a dia precisa retomar aquela alimentação que funciona para você. Agora, o alérgico não tem opção. O alérgico já sabe que é alérgico e já nasce alérgico. E ele fica muito mal. Então, ele mesmo, pela dor, acaba não utilizando aquele tipo de alimento. Então, nós estamos falando aqui de uma grande parcela da população que é intolerante e nem sabe que é intolerante. Tem sintomas variados e é por intolerância alimentar. Quantas pessoas você já ouviu falar? Isso também é outros casos que eu cuido, principalmente de mulheres que têm problema intestinal e tem muita fermentação com grãos. Por quê? Porque essas pessoas não sabem como preparar esses grãos. Então aqui já vai uma dica para vocês já começarem a utilizar. Todas as pessoas, os grãos são extremamente necessários, eles são proteínas vegetais, eles têm sais minerais, eles têm as vitaminas, as fibras, fitoquímicos, extremamente importantes na nossa alimentação. Então, a pessoa quer parar de comer carne vermelha, ela vai precisar incluir muitos tipos de grãos. Aí a pessoa fala, mas eu como feijão, me dá muitos gases, fica mal intestinal. Você vai ter que saber usar a técnica para você diminuir um componente que nós temos, que os grãos têm na sua casquinha, que é um antinutriente, que sim, ele pode fermentar mais no intestino da pessoa e causar todo esse desconforto, ok? Como que eu vou fazer isso? Então anote aí. Você vai pegar os grãos, colocar na água fria, filtrada, depois de 12 horas você troca essa água, mais 12 horas você pode consumir não, ferver, cozinhar, fazer o processamento que você geralmente faz, depois que você já trocou essa água 2 vezes e deixou ela ali de molho por pelo menos 24 horas, ok? Pelo menos. Por que eu tô falando pelo menos? Num dia quente, nós estamos falando no Brasil. Brasil, geralmente, o clima é mais quente. Se está frio, você pode deixar por 48 horas. Aí, como é que eu faço? 12 horas, troca água. 12 horas, troca água. Mais 12 horas, deu 36. Aí eu tiro a água e deixo numa bandeja secando, ou no escorredor, né? Joga ali os grãos e deixa ele secar, sem água nenhuma. Ele vai começar no processo de querer brotar. Aí é o melhor momento para você obter todos os nutrientes sem ter essa reação antinutriente que existe na casca dessas leguminosas. Quais são as leguminosas? Vamos lá. Feijão, todos os tipos de feijão, branco, fradinho,
preto, todos os tipos de feijão, grão de bico, lentilha também, ervilha, são os principais da nossa alimentação. É importantíssimo que a gente faça esse processo e aí você não tem nenhum tipo de gases. E também na medicina chinesa, orienta-se para você colocar um pedaço de gengibre no cozimento. Ele também ajuda, o gengibre já existe enzimas que ele ajuda a tirar esse antinutriente da casca. Olha como você já pode utilizar essa técnica, já orientar o seu cliente a ter menos desconforto. E quando que isso vai acontecer? Imediatamente a pessoa vai começar a utilizar dessa maneira e essa pessoa vai te agradecer na outra semana. Nossa, eu tô comendo e tá maravilhoso. Aí vai chegar uma objeção, aí vai chegar um problema. A pessoa vai falar assim, poxa, mas eu não tenho esse tempo de fazer tudo isso. Entra de novo você, dando orientação. Olha, eu faço assim, porque é claro que você vai fazer, né? Você tá falando aqui, você tá tendo uma coisa nova, você não vai já sair falando pra pessoa fazer sem você fazer, por favor, né? Não, não, não. Eu já tô te tratando como aluna aqui, hein? Aí você pega, você fala pra pessoa, bom, só tem de final de semana? Tem problema, coloca na sexta-noite, tudo. A lentilha, o grão de bico, todos os feijões que você vai consumir, você pode fazer tudo num final de semana para o mês inteiro. Você vai fazer o processo, cozinhar tudo no domingo, você vai acomodar todos em potes de vidro, certo? Porque depois elas vão sair no micro-ondas para dar aquela descongeladinha básica. E aí, se ele ficar em contato com plástico, vocês já sabem toda a problemática, né? Do bisfenol A, de aquilo ter algum cancerígeno. Então, você vai colocar em potes de vidro, é o ideal. Aí a pessoa fala, não tem pote de vidro, amigo. Compra, então, ou então vai usar o que você tem, tá? Feito é melhor que perfeito. Aí você coloca tudo no congelador em porções, que são as porções que você vai, por exemplo, na minha casa, eu tenho 6 pessoas que se alimentam. Puta, eu não pensei nisso agora, gente. É gente pra caramba. 6 pessoas que se alimentam dessa maneira que eu tô falando pra vocês. Então, eu preciso ter uma quantidade grande, né? Então, as minhas tigelas, meus potes de vidro são grandes, porque a hora que eu descongelo aquilo, são 2 refeições pelo menos. Então, eu faço no jantar, para já ficar pro almoço, que é a nossa dinâmica aqui, a gente não tem o tempo de fazer o almoço. Então, a gente faz um jantar, vai descongelar, temperar da maneira como você quer e você vai deixar aquilo lá, vai ficar pro almoço também. Então, eu preciso de 12 porções. Você precisa saber quanto que é uma porção. Uma porção por pessoa, para você ter os nutrientes, as proteínas necessárias. Se a pessoa ela tem até 50 quilos, uma xícara do grão já é uma boa porção, ok? Se a pessoa tem mais de 50 quilos, eu vou dizer 55, 60 quilos ou mais, ela vai precisar de 2 porções do grão, tá? Tem que ter mais grão do que cereal, tá, gente? Porque a gente coloca, sabe, o prato do brasileiro é um prato que é um arroz e um grãozinho de feijão em cima, assim. Não, tem que ter mais grãos, que tem mais nutrientes do que um arroz integral. Não precisa comer sempre com arroz, você pode, no carboidrato, em vez de ser o arroz, um dia é mandioca, um dia é batata doce, um dia é inhame, um dia pode ser uma polenta. Quantas variedades que a gente pode ter junto com o grão? Nossa, André, mas comer feijão com polenta? Caro, faz a sua polentinha e o feijão ou o grão de bico, você faz uma salada. Ó, outra cara, como a salada, depois eu como minha polentinha, não é? Então, são essas coisas que você precisa ter experiência, que você precisa ter essas dicas para você poder ter sempre essa junção. Sempre a gente precisa ter a junção de uma leguminosa com um cereal integral para que ele tenha os aminoácidos completos e aí sim eu posso ter uma proteína completa. Olha quantas dicas que você conseguiu aqui ter. Ó, tô há 29 minutos de conversa com vocês e vocês já podem estar utilizando para vocês, já utilizando na sua terapêutica também, se você já tiver seu cliente, seu paciente, que vai fazer uma grande diferença na alimentação da pessoa, no bem-estar da pessoa, principalmente o bem-estar intestinal. Se você quiser saber mais dicas sobre como você pode ter mais técnicas para atender e ter um atendimento de sucesso e faturar com isso
totalmente íntegro, tendo resultados, as pessoas saem por aí, ó, boca a boca falando de você, siga os meus conteúdos e eu espero você no meu próximo curso de Terapia Ortomolecular 2.0. É só você entrar na minha bio do Instagram, que lá tem uma lista de espera. Eu já tô com vários cursos começados, já tenho vários alunos que eu tô cuidando, né? Porque a gente tem um cuidado com esse aluno, a gente não apenas só faz a venda de um curso e deixa para lá, não. Eu faço uma monitoria, um cuidado, uma supervisão com os meus alunos para eles saírem terapeutas de sucesso, terapeutas que vão trabalhar com as melhores técnicas para prevenção, manutenção da saúde e também correção de problemas, de morfologias e de doenças, ok? Então, veja nos conteúdos, aguardo você lá na minha listinha de espera para o nosso incrível curso de Terapia Ortomolecular 2.0. Até o próximo conteúdo, beijinho!